No vídeo anterior, nós vimos os passos para confeccionar um currículo de sucesso. E hoje nós vamos falar sobre como ter uma excelente entrevista de emprego. A entrevista de emprego é algo que assombra muitas pessoas e faz com que muitas outras percam as oportunidades de trabalho. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre como ter uma entrevista de emprego. Você sabe como ter uma entrevista de trabalho? Vamos iniciar falando sobre o primeiro passo após ser chamado para uma entrevista de trabalho. É importante deixar tudo organizado. Assim, você sente que está no controle da situação e é só seguir com o que for planejado. Primeiro, pesquise sobre a empresa. Procure nas redes sociais com que ela trabalha e qual o principal público. Assim, no dia da entrevista, você entenderá melhor as perguntas e também já irá conhecer melhor a empresa. Segundo, verifique o endereço da empresa pelo menos um dia antes. Assim, você saberá quanto tempo irá gastar a sua casa, a empresa, e no dia da entrevista não precisará ficar procurando o endereço. Isso evitará atrasos. E terceiro, pesquise sobre o cargo em que você irá concorrer. Assim, você compreende melhor qual a função que irá executar, caso seja contratado. No dia anterior à entrevista, procure ter uma boa noite de sono. Assim, você evita problemas no dia posterior. Se alimente bem no dia anterior e também no dia da entrevista. Seu foco deve ser demonstrar quem é você e não estar preocupado com a fome. Deixe a roupa que irá utilizar separada. Se possível, experimente e escolha algo que te deixe formal, porém confortável. Deixe separado também seus documentos e o seu currículo. Assim, não precisa ficar procurando no dia da entrevista. Procure separar um tempo para você e escreva uma redação com um tema. Quem sou eu? Assim, na hora da entrevista, ficará mais fácil se apresentar e falar sobre você. Vamos falar agora sobre alguns imprevistos que podem acontecer no dia da entrevista. Se perceber que irá atrasar, ligue para a empresa e verifique se possui a possibilidade de remarcar o horário ou o dia. O mesmo pode acontecer se você precisar remarcar o dia da entrevista. Mas é muito importante informar sempre um motivo válido. Outra coisa muito importante é somente aceitar uma entrevista caso queira participar e futuramente trabalhar naquela empresa. No dia da entrevista, se prepare e faça com que o seu entrevistador perceba que você se preparou para aquele momento. Então, utilize roupas formais, porém confortáveis, perfume na medida, poucos acessórios. Em caso de dúvidas sobre o que usar, procure saber que tipo de vestimenta os funcionários daquela empresa utilizam e procure algo parecido. Evite usar decotes, salto muito alto, maquiagem pesada, bermudas e roupas justas. No dia da entrevista, procure chegar pelo menos 5 minutos antes, assim dá tempo de tomar uma água e dar uma respirada antes de iniciar a entrevista. Ao chegar na empresa, cumprimente a todos com um sorriso e muita educação. Quando for entrar na sala de entrevista, verifique se há algum lugar para colocar as suas coisas. Caso não tenha, coloque no chão ao lado da sua cadeira. Isso fará com que você fique mais livre e consiga gesticular durante a entrevista. Nunca faça uma entrevista com coisas no colo. Isso demonstra que você está inseguro e já irá para sua avaliação. Vamos agora para alguns pontos muito importantes a serem seguidos durante a entrevista. Se sinta confortável. Se você foi solicitado para fazer essa entrevista, é porque você possui as características necessárias para o preenchimento da vaga. Fale com calma e de maneira organizada. Pense antes de falar. Não fale coisas que te desvalorizem ou te prejudique, como situações que aconteceram no passado. Não fale mal de pessoas ou de empresas durante a entrevista. Isso é muito antiético. Certifique-se que você entendeu a pergunta antes de responder. Caso não tenha entendido, não sinta vergonha em pedir para que ele repita a pergunta para você. Seja sincero com você e com o entrevistador no momento da entrevista. Não minta. Pois caso você seja contratado pela empresa, você vai ter que demonstrar tudo o que foi passado na entrevista de trabalho. No final da entrevista, demonstre interesse sobre a empresa e pelo cargo. Pergunte sobre a empresa e retire suas dúvidas. Agora sim, você está pronto para fazer a sua entrevista. Siga esses passos e tenha sucesso. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!